Oi, turma, tudo bem? Estamos aqui novamente, mais uma aula. Hoje, nossa aula de artes, né? A gente vai falar de um assunto um pouquinho diferenciado do que a gente já vinha vendo antes. Então, vamos continuar com toda essa dinâmica que a gente já vem tendo desde o início da semana, ok? Bom, hoje a gente vai falar sobre o op art, né? Então, o que é que significa, de onde vem, a gente vai ver tudo isso. Então, o op art ele foi um movimento artístico que teve início ao mesmo tempo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, em 1960. O op art ele quer dizer arte óptica, ou seja, são movimentos que causam ilusão aos nossos olhares, tá? Então, são figuras que apresentam formas geométricas, cores preta e branca, a maioria deles. Então, isso é um tipo de arte que ele nos dá uma ilusão de que imagens se movimentam, né, enquanto a gente olha fixamente para elas. Então, isso é o que quer dizer o op art. Então, aqui ele vem falar que existem várias imagens que a gente pode utilizar, né, de diversos ângulos. Então, a maioria das vezes as formas geométricas elas são repetidas dentro de uma imagem, né, para que a gente tenha essa ilusão de que elas juntas elas começam a se mexer. Então, o fato delas estarem juntas ou estarem em grande quantidade faz com que a gente tenha toda essa ilusão óptica, certo? Bom, aqui vai uma das principais características que o op art tem, né? Aquelas que a gente pode classificar, né? E que pode reconhecer através de uma imagem. E a primeira delas é a exploração de recursos visuais para provocar ilusões ópticas, ou seja, é aquilo que eu já tinha falado. Então, eles exploram muito as formas, as cores, principalmente as cores pretas e brancas, para que provoque na gente toda essa ilusão, como se a imagem estivesse mexendo, como se a gente tivesse num fundo, como se essa imagem tivesse um fundo. Então, tudo isso é causado através dessa exploração. Temos a utilização das formas geométricas simples, ou seja, o quadrado, o triângulo, o retângulo, o círculo. Então, essas imagens geométricas elas são utilizadas com mais frequências e de formas repetidas para causar também esse tipo de ilusão. O uso de poucas cores, predominante o preto e o branco. Então, no decorrer de todas as imagens que eu forem mostrando para vocês, vocês vão perceber que a maioria das obras que foram pintadas através do op art, elas predominam o preto e o branco, justamente porque essas são as cores que nos traz mais ilusão óptica. Nós temos o uso dos ângulos de forma diferenciada. Então, quando as formas geométricas ou até mesmo qualquer tipo de imagem é colocada de formas diferentes, de diversos ângulos, elas fazem com que a gente enxergue algo além do que está desenhado. Defesa para a arte, menos expressão e mais visualização. Então, algumas aulas atrás, a gente viu de que maneira a gente pode ler uma obra de arte. E aí eu trouxe algumas obras de arte para vocês que era muito expressiva ou que traziam uma imagem, uma árvore, gatos. Acho que vocês se recordam que eu trouxe para vocês uma imagem de 3 gatos, né, desenhados com cores diferentes. Então, são imagens que são expressivas, que expressam algo, que quando você olha para ela, você tem a sensação de que aquela imagem ela traz felicidade, ou que aquela imagem traz tristeza. Então, essas obras elas são expressivas. Já as obras do op art, ela traz muito mais visualização. Então, quando você olha para ela, você não sente uma sensação, mas você sente no olhar uma visualização melhor, e aí é onde entra toda essa ilusão. E oposição de estruturas idênticas em uma interação entre si para causar efeito óptico, ou seja, eles colocam imagens iguais, imagens parecidas,
para se interagirem entre si, para que essas imagens possam causar um efeito óptico. Então, eu vou mostrar agora algumas imagens para vocês poderem entender o que é que isso significa, tá bom? Bom, aqui eu vou mostrar tanto as imagens quanto os artistas que fizeram essas obras, que pintaram essas obras, e o primeiro deles é o Victor Vasarely. Então, ele foi considerado o precursor, ou seja, o que deu início, o pontapé, o primeiro que começou a pintar esse tipo de obra, que foi nomeado como Op Art. Então, nas obras de Victor, ele traz cores, ele traz pouco preto e branco, mas ele trabalha também com as cores, porém, com toda aquela estrutura que a gente viu no slide anterior, sempre com formas geométricas iguais, causando toda essa profundidade, essa ilusão que a gente tem quando a gente olha para ela. Então, é como se a gente tivesse uma sensação de que a imagem está em movimento o tempo todo, numa velocidade muito rápida. Então, ele traz muito para suas obras esse tipo de sensação também, que ao ver você consegue sentir e enxergar também. O próximo é Alexander Kolde. O Alexander Kolde, ele arrumou um meio, né, de trazer essa ilusão de ótica através dos retângulos e de círculos também. Então, ele traz cores para as suas obras, né? Porém, ele consegue trabalhar essa ilusão somente com os retângulos, com os círculos, com os triângulos. Então, ele faz muito essa brincadeira dentro das suas obras. Ele é muito famoso por esse quadro que eu coloquei aqui para vocês observarem, e tanto que essa tela, né, ela é uma ideia de movimentação. Se você prestar bem atenção, é como se os triângulos estivessem se movimentando, estivessem mudando de lugar. Bom, Brittany Halley, ela é uma também das principais representantes do Op Art, né? Suas obras, ela possuem um estilo marcado por listras. Então, vocês podem perceber as formas que ela utiliza nas obras é como se fossem listras em preto e branco, né? Então, ela faz toda essa ilusão para que a imagem ela fique como se tivesse uma ondulação no meio dela. Então, se você prestar bem atenção, é como se tivesse uma onda, assim, no meio de toda essa imagem preta e branca. Então, isso também é uma ilusão de ótica que ela traz para suas obras. Edi Reinhard, ele é um dos artistas mais representativos das pinturas em preto. Então, ele usa muito preto nas suas obras. Então, como vocês podem ver, ele faz essa mistura dos tons de preto e aí traz essa ilusão de que as imagens elas estão se misturando, se movendo. Então, esses quadros, com essas pinturas dele, ele trabalha muito o preto. Ele traz muito essa ilusão com os diferentes tons que o preto traz pra gente, tá? E aí a gente parte para o Op Art no Brasil. Como foi que ele veio parar aqui? Como foi que ele chegou aqui? Então, no Brasil, o principal representante do Op Art foi o pintor Luiz Sacilotti. Então, ele também foi responsável por dimensionar a arte concreta no país, que isso é uma coisa que eu vou falar um pouco mais na frente para vocês. Ele foi pintor e escultor e tem como suas principais obras estruturação com elementos iguais e concreção. Então, fica para vocês pesquisarem, né, essas duas obras que ele produziu, que também vem com toda a estrutura
do op art, aquela ilusão de ótica, trabalhando preto, branco, as formas geométricas e assim sucessivamente. E além de Luiz, o movimento op art teve como representante Ivan Serpa, Lothar Charus, o próprio Luiz e Israel Pedrosa. Então esses foram os artistas que deram o pontapé inicial do op art aqui no Brasil, sempre lembrando que ele veio lá dos Estados Unidos, tá? E depois é que veio aqui para o Brasil, depois de alguns anos, tá certo? Então, por hoje, é isso que a gente tem a comentar sobre esse conteúdo. Vocês sabem que eu sempre trago coisas curtas, até porque a arte ela é muito grande, ela tem muitas áreas. Então, aos pouquinhos a gente vai trabalhando um pouquinho de cada coisa. E hoje, o que eu trouxe para vocês foi isso. Eu preparei uma apostila para vocês, preparei um material que eu vou estar enviando amanhã na aula, durante o tempo que vocês estiverem assistindo a aula. E aí, ele está um pouco mais completo. O que eu trouxe aqui para vocês foi só um resumo, né, de tudo o que é o op art. Mas lá na apostila, no conteúdo que eu fiz para vocês, ele está um pouco mais completo. E tem mais informações, tem mais artistas que fizeram parte desse op art. E aí eu quero que vocês leiam, que com calma, que qualquer dúvida que tiverem em relação ao que eu não falei ou que vocês não compreenderam, pode vir me procurar da mesma forma que a gente está fazendo ao longo da semana. E aí a atividade de vocês tá aí, né? Então, eu tô pedindo aqui para que vocês façam um recorte de figuras que possam ser colocadas, criando um efeito visual interessante, e finalize a colagem com espaços pintados em preto. Então, aqui estão 3 imagens que vocês podem se inspirar, tá? E esse material, essa atividade, eu quero que vocês mandem para mim em forma de foto também. Então, eu quero uma coisa bem estruturada, da mesma forma que tá aqui. Então, dá para se realizar algo bem interessante. Como vocês podem ver, são imagens aleatórias, porém que, de alguma forma, tem um sentido dentro delas, certo? Até a próxima aula e bons estudos para vocês.